Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje é o segundo dia da Semana Temática de Sistemas Dinâmicos da UFBA. E esse é um programa que faz parte do verão 2023. E hoje temos o prazer de ter o Davi Lima como convidado. O Davi, ele fez graduação e mestrado na UFAM, na Universidade Federal de Alagoas, e o doutorado fez no INPA. E atualmente ele é professor da UFAM e ele vai falar sobre os espectros de Markov e Lagrange. Só antes de dar a palavra para o Davi, eu queria relembrar que essa aqui é a primeira parte e a segunda parte vai ser na quinta-feira com o Sanduan, então para que fiquem ligados. Obrigado, Cristina. Bem-vindo, Davi. Obrigado, Cristina. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, aos organizadores. É um prazer falar aqui na Semana Temática de Sistemas Dinâmicos da Federal da Bahia. Então, Samuel e eu falaremos sobre os espectros de Markov-Lagrange, e como eu brinquei anteriormente, eu já vou me justificar aqui por que eu fiz a minha apresentação desse jeito. Como é um minicurso, eu pensei em ir desenvolvendo as ideias passo a passo. Porém, o tempo não é muito grande e a gente precisa chegar em um certo lugar que é interessante de falar. Então, eu já deixei a palestra pronta e a gente vai seguindo. O conteúdo do que está feito é extenso, porque eu quero deixar disponível para quem, no site do evento, ou para quem quiser, então pode pegar. Não, eu não irei falar todos os detalhes do que está escrito, tá? Então, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho um cursorzinho que eu irei passando para acompanhar, tá? Então, de início, a gente começa lembrando um clássico teorema do Dirichlet. Basicamente, ele diz que essa inequação aqui, alfa menos p sobre q menor que 1 sobre q quadrado, tem uma infinidade de soluções racionais p sobre q. Tá? Por que que isso é interessante, de certo modo? É o seguinte, pessoal. Aproximar um número irracional por um racional é uma coisa super simples. Por exemplo, uma vez que você sabe que a expansão decimal do π começa com isso, você pode truncar até aqui, você vai ter um racional que está aproximando o seu π. Tudo bem. Só que o gasto computacional está sendo elevado neste caso. Tá? Por exemplo, o Arquimedes ele encontrou uma aproximação racional para o π, 22 sobre 7, que é excelente. Isso ocorre com diversos outros números. Então, aparentemente, tem algo por trás dessas aproximações. Isso a gente vai ver ao longo do minicurso. Certo. Como os matemáticos são curiosos sobre os mais curiosos tipos de curiosidade, né? Acrobáticos tipos de curiosidade, começamos a ver a maior constante que a gente pode colocar aqui para um número irracional. Então, por exemplo, o Hurwitz, hoje popularmente conhecido como Teorema de Hurwitz, mas foi provado por Korkin e Zolotarev, eles provaram que, se a gente colocar o raiz de 5 nessa inequação, nós ainda temos uma quantidade infinita de soluções racionais. Tá? E eles provaram um pouco mais. Se você pegar o alfa como número de ouro, e qualquer epsilon positivo, a gente perde essa propriedade. A inequação alfa menos p sobre q, menor que 1 sobre raiz de 5 mais epsilon, q quadrado, tem somente uma quantidade finita de soluções. Certo? Bom, então, peraí. Então, quer dizer que até o raiz de 5, para todos os irracionais, eu tenho uma infinidade de soluções. Se você quiser aproximar melhor, você não pode para o alfa igual a 1 mais raiz de 5. Tá.
Todavia, fica em aberto, né, a possibilidade de aumentarmos o raiz de 5 se o alfa for melhor em algum sentido que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Então, seja K de alfa, a melhor constante, onde essa desigualdade aqui tem uma quantidade infinita de soluções, certo? Aqui eu coloquei o Kzinho, tá? E aqui está o meu K, que eu vou tomar o supremo sobre eles. Então, digamos que esse K de alfa é a melhor constante de aproximação por racionais do irracional alfa. Beleza. Bom, veja o seguinte, a gente faz aqui meio para os extremos, né? O K vai ficar menor que esse número, para quaisquer P e Q, solução daquela inequação. Então, o K de alfa, de fato, ele é o limsup desse tipo de expressão, onde P e Q são números, P é inteiro e o Q é natural. Beleza. Então, como eu expliquei, o K de alfa é a melhor constante, onde isso aqui pode ter infinitas soluções racionais. Tá. Aí algumas coisas curiosas sobre o K de alfa. O K de alfa, ele é mais infinito para Lebesgue quase todo alfa. Então, você pode se perguntar, pô, então a melhor constante de aproximação de quase todo alfa é arbitrariamente grande. Então, quase sempre você pode aumentar essa sua aproximação aqui. Beleza. Isso, mais para frente, eu acho que vai dar para explicar. Uma das razões é o teorema ergódico de Birkhoff, por exemplo. Bom, então, a imagem dos K de alfa, a imagem dos alfa por K, onde o K de alfa é finito, é um conjunto interessante a ser estudado. Tá? Ele é a imagem de um conjunto que tem medida de Lebesgue zero. E ele é chamado de espectro de Lagrange. Certo? Então, o espectro de Lagrange é o conjunto das melhores aproximações, das melhores constantes de aproximação de um irracional alfa por racionais. Beleza, apresentei a primeira estrela do minicurso, vamos para a segunda. Aparentemente, sem correlação, o estudo de formas quadráticas sobre o látice Z2 nos fornece a outra estrela do minicurso, que é o espectro de Markov. Então, nós temos aqui que o conjunto das formas quadráticas, o determinante delas é igual a 1, e a gente quer estudar o ínfimo dessas formas quadráticas no látice. Ou seja, eu pego uma forma quadrática e olho o ínfimo do seu valor absoluto, onde o ponto está no látice sem o 0, 0. Até porque o 0, 0, a imagem do 0, 0 é zero para uma forma quadrática dessa, né? Então, aqui é uma forma quadrática. Indefinida significa que ela assume valores positivos e negativos. E o conjunto dos inversos dessas formas quadráticas, a gente vai chamar de espectro de Markov, certo? Então, aqui estão os espectros de Lagrange e o espectro de Lagrange e o espectro de Markov. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da minha fala, podem me interromper e perguntar, tá? Bom, o Markov, ele foi, em 1880, na sua dissertação, ele encontrou diversas formas quadráticas e o ínfimo de uma família de formas. E isso tinha tudo a ver com a aproximação, com as melhores constantes de aproximação de irracionais. Então, basicamente, o que o Markov provou em 1880 foi o seguinte: o início do espectro de Lagrange coincide com o espectro de Markov. Ou seja, o início, entenda, até 3, tá? Então, até 3, o espectro de Lagrange coincide com o espectro de Markov, o que de fato é curioso, porque aparentemente eles não estão correlacionados. Eles estão relacionados. O início deles é raiz de 5, 2 raiz de 2, raiz de 221 sobre 5, por aí vai. Essa sequência de números Kn é uma sequência tal que o Kn ao quadrado é um racional e o Kn converge para o 3. Tá? Tá, beleza. A gente está aqui na semana temática em sistemas dinâmicos. Então,
A priori, tudo que eu falei são coisas que se passam no âmbito aritmético. Eu estou estudando aproximação de irracionais e estou estudando o ínfimo de formas quadráticas. Beleza. A abordagem do Perron nos ajuda a entender um pouco de como aparece a dinâmica, sistemas dinâmicos, no estudo dos espectros de Markov e Lagrange. A gente define, aqui está a definição de fração contínua. Então, eu escrevi mais uma vez, para que quem for ler esse material a posteriori tenha a definição. Bom, eu vou passar aqui, mas quando a gente escreve um número em fração contínua, é comum a gente fazer assim, escrever aqui, dessa maneira. E existem números associados à expansão em fração contínua que são extremamente úteis no estudo da aproximação por irracionais. Então, escreva αn como sendo a cauda dessa expressão aqui em fração contínua, tá? Então, o αn é an mais 1, daí para frente. A gente define ainda o βn como sendo o início dessa cauda, né? O início do alfa. Então, é ao contrário, olhando ao contrário. Você andou, você agora olha ao contrário. Então, é o an menos 1 até o A1. Esses números racionais aqui, ó, Pn sobre Qn, que é o A0, A1, An, que é truncar a expansão em fração contínua, eles são chamados de convergentes de alfa. Por quê? Naturalmente, isso é provado, o Pn sobre Qn, eles são aproximações racionais do alfa. Tá? Eles convergem para o alfa, de modo alternado. Um está à direita, o consecutivo está à esquerda, e assim sucessivamente. Há uma relação quantitativa explícita entre a distância do alfa e seu convergente. A distância entre o alfa e o seu convergente é isso aqui, tá? Alfa menos Pn sobre Qn é igual a 1 sobre αn mais 1 mais βn mais 1, Qn ao quadrado. Ótimo. Isso se parece muito com o tipo de aproximação que eu quero. Eu queria uma desigualdade menor ou menor igual. Então, aqui apareceu já isso. Seria muito bom relacionar o K de alfa com esses números, então, αn e βn. Um teorema do Lagrange diz o seguinte: se você tiver uma aproximação boa, nesse sentido aqui, do meu irracional, desse seu irracional, então, necessariamente, o seu racional tem que ser um convergente da expansão em fração contínua. Tá? Então, se isso ocorrer, então P sobre Q é igual a Pn sobre Qn. Então, ótimo. O raiz de 5 é maior que 2. E eu sei que a aproximação com raiz de 5 vale para todo alfa. Então, nós já podemos supor, quando a gente vai estudar o espectro do Lagrange, que o racional que aproxima o meu alfa, ele é um convergente do alfa. Logo, o K de alfa, explicitamente, ele é o lim-sup do αn mais βn. Tá? Então, maravilha. Isso é um mecanismo que vai nos ajudar a estudar várias propriedades desses espectros. Beleza. Aqui a gente vai considerar... Bom, deixa eu só escrever que expressão é essa para ficar claro esse salto, né? Isso aqui, pessoal, olha só, é o lim-sup, eu vou escrever o lim-sup com uma barra em cima, do an mais 1, por aí vai, mais 0, an menos 1, até o A1. Beleza. Veja só. Isso é como se eu tivesse pego a sequência, aplicado o shift N vezes, e agora eu estou começando de novo. Então, é seguindo essa ideia que a gente tem o seguinte. Considere o shift bilateral, onde as entradas são números naturais. Tá? Bom, aqui tem a definição do shift. A gente vai considerar um observável f, que ela vai fazer o seguinte, esse observável. Ele pega a sequência
e soma, digamos assim, uma parte que está na variedade estável, mais a parte que está na variedade instável. Isso é bem legal, porque no caso do shift, que é uma coisa super, é hiperbólico, tipo assim, a gente está numa ferradura, tem estrutura do produto local, tem o que representa a variedade estável e tem o que representa a variedade instável. Isso é um pouco, para quem não conhece essa parte, para os alunos que não conhecem, não precisa pensar sob esse ponto de vista. Mas para quem conhece, basicamente é isso. O observável, ele soma as coordenadas. O que está na variedade estável e o que está na variedade instável. Olha só, quando você aplica o shift, você vai começar a partir daqui. O ponto em cima significa que essa é a zeroésima coordenada do sigma k, do késimo iterado da sequência pelo shift. Então, quando você aplica o observável na órbita da sequência, você vem para essa parte aqui, ó, que é super parecida, vamos ver aqui, ó, é super parecida com essa parte que está aqui de azul. Tá? Bom, com isso, é possível provar que o espectro de Lagrange, de fato, é o conjunto dos lim-sup desse observável ao longo das órbitas do shift. E aí tem um link muito mais preciso com o espectro de Markov. O espectro de Markov, que era o inverso dos ínfimos de formas quadráticas sobre o látice, agora é o supremo de F na órbita do shift. Certo? Maravilha. Então, disso a gente consegue concluir que o espectro de Lagrange está, de fato, contido no espectro de Markov. Também é sabido que os espectros de Lagrange e de Markov são sobre conjuntos fechados de R. Eu acredito que o Saduel vai dar uma descrição, inclusive, mais detalhada sobre como é esse fecho. Lembra muito o closing lemma do Schub. Talvez eu do Plug também, né? Bom, há de fato um sistema dinâmico intrinsecamente relacionado à expansão em frações contínuas. Né? Davi? Oi, Tiago. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, fica à vontade. Para esse observável que você tomou, no final você deu origem a um conjunto aritmético interessante. Mas dá para tomar algum tipo de outro observável que também gera outros conjuntos aritméticos interessantes? Dá, Tiago. Tem uma coisa que se chama espectro de Dirichlet, que é olhando outro tipo de observável. Bom, o conjunto dos observáveis é enorme, né? Você pode, tipo, sei lá, basta que ele seja contínuo, que dá para fazer muita coisa. Na literatura, digamos assim, voltada para a teoria dos números, o observável que apareceu naturalmente foi esse, e outro, não menos famoso, é o do espectro de Dirichlet que eu falei. Eu vou deixar uma referência que cita um pouco do espectro de Dirichlet. Quando a gente define espectro de Markov e Lagrange dinâmicos, o conjunto de observáveis e o conjunto de dinâmicas são extremamente grandes e o número de perguntas é muito vasto. Você pode se perguntar, e isso interessa para quê? Bom, o estudo dos espectros de Markov e de Lagrange, dinâmicos, eles servem como conjecturas naturais para esses espectros de teoria dos números. E tem algumas outras coisas que ele pode dar de propriedades dinâmicas também. Eu imagino, eu não sei, acho que alguém já me falou isso, que estão trabalhando, por exemplo, na seguinte direção, em tentar provar que se o espectro de Lagrange tiver interior não vazio sobre algum conjunto, então o mapa restrito a esse conjunto tem que ter entropia positiva, por exemplo. Algo assim. Eu não sei bem detalhar porque eu não lembro. Assim, isso é uma coisa que alguém está trabalhando. Eu acho que é o Jamerson que está trabalhando com isso. Não sei se é o Jamerson ou o Sanduel, não sei. Bom, mas é vasto, dá para fazer várias perguntas. E, como eu estava falando, há um sistema dinâmico intrinsecamente relacionado à expansão e inflação contínua, que é o mapa de Gauss. O mapa de Gauss é 1 sobre x menos a parte inteira de 1 sobre x.
se o x é diferente de zero, e zero se o x é zero. Aqui eu convencionei que no zero é zero, né? Faltou colocar isso. Veja só, para x diferente de zero, a gente pode fazer a seguinte conta. Quando x é diferente de zero, g de x é isso. 1 sobre x é, então, igual a isso. E aí, invertendo, o x é igual a 1 sobre a parte inteira de 1 sobre x mais o g de x. E aí, a gente vai trocar nessa fórmula aqui o x por g de x. Então, se eu trocar o x por g de x, eu vou ter que o g de x é igual a 1 sobre a parte inteira de 1 sobre g de x, mais o g composto com g de x, que eu botei aqui g2 de x. Então, substituindo o g de x aqui nessa fórmula, nessa expressão aqui, eu tenho que o x é igual a 1 sobre parte inteira de 1 sobre x, mais 1 sobre parte inteira de 1 sobre g de x, mais o g2 de x. Por indução, o que nós temos é o seguinte: o x é, de fato, a expansão em fração contínua, onde o A1 é esse cara, o A2 é esse cara, o AN é esse, AN menos 1, AN é esse cara, eu errei aqui uma coisa, deixa eu botar aqui, que é GI menos 1. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, isso aqui é o sistema dinâmico que está intrinsecamente relacionado aos espectros de Markov e Lagrange. E é por isso que, por exemplo, o K de alfa é mais infinito para quase todo ponto, porque bom, veja o seguinte, o AI ele é igual a N se só se o G i menos 1 de x pertence a 1 sobre N mais 1, 1 sobre N. Como esse mapa é ergódico para uma medida absolutamente contínua com respeito a Lebesgue, ele vai visitar todos os intervalos de medida positiva que tiverem no intervalo 0,1. Em particular, isso vai se aproximando de zero e esses coeficientes têm que explodir. Para que K de alfa seja finito, todos esses carinhas aqui têm que ser limitados. A sequência dos AIs tem que ser limitada. Então, é por isso que o conjunto... Por isso que K de alfa é mais infinito para quase todo o alfa. Beleza, maravilha. Aqui nós temos um conjunto relevante. Bom, deixa eu só explicar o seguinte. O G atua como um shift, de fato, na expansão em fração contínua, né? Um conjunto importante é esse conjunto CN, que é um conjunto de Cantor dinamicamente definido, que é C de N é o conjunto dos pontos em 0, 1, cujas entradas são limitadas por N. O Marshall Hall provou que o C4 mais C4 é um intervalo. É esse intervalo aqui, raiz de 10 menos 1, 4, raiz de 10 menos 1. Muitos anos depois, como é que o Marshall Hall provou isso? Ele provou que a espessura do C4 é maior que 1. E o Hall provou isso em 47. Eu acho que 28 anos antes, mais ou menos, do Newhouse da toda a teoria dele sobre espessura e as ferraduras selvagens dele. Então, você vê, acabou se conectando um teorema de 47, de teoria dos números, com a noção do Newhouse de espessura. Beleza. Usando isso, o Marshall Hall provou que uma semirreta inteira está contida no Lagrange. O Feynman, em 75, encontrou a maior semirreta que, de fato, está contida no espectro de Lagrange. E é essa aqui, ó. Isso aqui é um número irracional, é uma irracionalidade quadrática. Não é assim, bom, é um número algébrico, de grau 2. Então, a constante de Feynman, 4.5278, está contida no espectro de Lagrange, que está contido no Markov. E mais, existe um deltazinho, onde C de F menos delta, C de F não intersecta com o Markov. Isso significa que, de fato, o C de F mais infinito é a maior semirreta contida no Markov. E, consequentemente, então, contida no Lagrange. Beleza.
Então, basicamente, o que a gente falou, olha só, o Lagrange está contido no Markov, o Lagrange até o 3 coincide com o Markov até o 3, o Lagrange do CDF para frente coincide com o Markov do CDF para frente. Então, existe somente... Vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Até o 3, a gente entende, eles são iguais. A partir do CDF, a gente entende, eles são iguais. E aqui? Como é que é esse intervalo? Como é que é esse conjunto, esses conjuntos dentro desse intervalo? Então, basicamente, a teoria está se desenvolvendo bastante atualmente, porque o emprego de ideias de sistemas dinâmicos estão sendo utilizados, e sistemas dinâmicos hiperbólicos estão sendo utilizados com mais frequência. Então, seria, então, L igual a M? Essa é a pergunta. O L é igual a M? Bom, a resposta é não. O Feynman, em 68, ele encontrou um ponto que não está no Markov menos o Lagrange. E foi, se você pegar essa sequência aqui, isso aqui significa que é periódico. Botar uma barra em cima significa que é periódico, para lá e para cá. Aqui eu não estou dizendo na posição zero. O mθ dessa sequência é um ponto que está no Markov menos o Lagrange. Tá? Bom, como é que ele provou isso? A prova foi uma análise quantitativa da combinatória da palavra, de uma palavra, de certas palavras. E ele concluía, usando essa combinatória, que o ponto não podia estar no Lagrange. Beleza. Então, como assim estudar a combinatória dos pontos? Então, vou dar um exemplo de como se estuda, faz a análise de coisas no espectro de Markov e Lagrange. Então, por exemplo, o Perron provou que raiz de 12 e raiz de 13 é um gap maximal, ou seja, o raiz de 12 e o raiz de 13 também pertencem ao Markov. Raiz de 12 e raiz de 13 é um gap de M, ou seja, é uma componente conexa do complementar de M. Além disso, se o M de θ, se uma palavra tiver valor de Markov menor ou igual que raiz de 12, então o θ pertence a 1, 2 elevado a z. Tá? Bom, vamos lá, como é que se faz isso? É o seguinte, pessoal. O raiz de 13 ele é menor que 4. O M de θ é o supremo dessas expressões. Esse carinha aqui é inteiro. Então, quando você escreve assim, esse número aqui ele já é maior ou igual ao AN. Tá? Se o AI fosse 4 para algum lugar, para algum N, então esse número mθ seria maior ou igual a 4. Só que eu quero avaliar os M de θ que são menores ou iguais a menores que raiz de 13. Então, para que o M de θ seja menor que raiz de 13, todos os AIs devem ser menores ou iguais a 3. Beleza? Pronto. Então, isso já é um exemplo do que a gente faz de modo combinatorial para concluir fatos sobre uma sequência com certas propriedades. Beleza. Bom, suponha que tem um 3, então, na sua sequência. Se tiver um 3 na sua sequência, né? Eu não escrevi isso, então deixa eu escrever aqui. Se, vamos fazer assim. Vou botar aqui, aparecer 3. Vou botar assim. Aqui para a gente tá todo mundo entendendo porque eu tenho um contexto, né? Se aparecer 3 na sequência θ, então, ao lado do 3, vai aparecer o... Vamos excluir o 3, 3, 3, 3, tá? Vai aparecer ou 1 ou 2. Então, a palavra ou é 1, 3, ou é 3, 1, ou é 3, 2, ou é 2, 3. Que está aqui, ó. 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1. Se isso aparecer, então o M de θ necessariamente vai ser maior ou igual que esse número, 3,62, que é maior que a raiz de 13. Como é que eu sei disso?
Aí eu uso propriedades de frações contínuas, ou propriedades do mapa de Gauss, porque o mapa de Gauss ele é decrescente, ele inverte a orientação, então há uma propriedade muito bacana que eu escrevi aqui depois, que facilita essa análise. Então, beleza. Então, se o m de θ é menor ou igual que raiz de 13, então, ou o θ está no 1,2 elevado a z, ou ele é somente o 3 barra. Não vai aparecer 3,2 e 3,1. Não pode aparecer. Eu bloqueei isso. Se o θ for o 3 barra, o m dele é raiz de 13. Beleza? E se o θ for uma palavra que só tem 1 e 2, então o maior valor possível para o m de θ é esse aqui, mais uma vez, utilizando propriedades da expansão em frações contínuas. Com isso, a gente conclui que não, se aparecer só 1 e 2, é menor ou igual que raiz de 12. Se aparecer 3, é maior ou igual que o raiz de 13. Então, o intervalo raiz de 12, raiz de 13, de fato é um gap do espectro de Markov. Então, é utilizando esse tipo de análise combinatorial que a gente desenvolve que a gente descobre várias propriedades dos espectros entre 3 e o CDF, e até superior a isso também é a análise combinatorial. A inspiração da análise, aí sim a gente utiliza ideias de sistemas dinâmicos. É onde procurar alguma coisa. Isso tem a ver com dinâmica. Bom, beleza. Como eu falei, aqui tem a propriedade de monotonicidade da expansão em fração contínua, certo? Tá. E qual é a ideia combinatorial por trás da busca de pontos em M-L? Ideia combinatorial. A ideia dinâmica, o Sandel vai comentar um pouco na quinta-feira. Então, é o seguinte. Em 1976, a matemática Mary Flahaivy, que naquela época ela tinha esse sobrenome Gebur, ela publicou esse paper, Accumulation Points of the Lagrange Markov Spectra, onde ela define a noção do que é uma palavra ser completamente simétrica, que é ser palíndroma. Basicamente, você lê de frente para trás é igual de trás para frente. Beleza? E também definiu a noção do que é uma palavra ser semissimétrica. Uma palavra ser semissimétrica é o seguinte: você tem aqui a palavra, né? C1, C2, CI, CI mais um CS. Se você puder cortar em algum momento, que aqui é o CI, de modo que eu tenha duas palavras que são palíndromas, então a sua palavra é semissimétrica, certo? Ou seja, ler do C1 até o CI é igual a ler do CI até o C1, e ler do CI mais 1 até o CS é a mesma coisa do que ler do CS até o CI mais 1, tá? Beleza. Então, isso é a palavra ser semissimétrico. Tá. O que é que isso... Por que isso é bom? No próprio paper, ela prova algumas desigualdades que dinamicamente são interessantes. Bom, eu vou enunciar o teorema da Flahaivy, que nos dá um indicativo do que não fazer para procurar pontos em M-0. Olha só. Então, a gente pega uma sequência θ, em n elevado a z, tal que o m de θ, o seu valor de Markov, é obtido na posição 0. A gente sempre pode fazer isso, tá? Quando a gente limita as entradas. Isso é por compacidade. Isso com as entradas limitadas. A gente tem m de θ igual a f de θ, que é essa expressão aqui, ó. E aqui eu coloquei um período. C1, C2, CS. E aqui tem B1, B2, BT. Período. Beleza. Aqui, para simplificar, eu chamei B como a palavra B1, B2, BT e chamei de C a palavra
C1, C2, CS. Essa aqui. Então, suponha que B e C são semissimétricas. E que o valor de Lagrange seja diferente, o valor de Markov seja diferente dos valores de Markov, que é conhecido nesse caso, da palavra B e da palavra C. Então, o M de θ é um ponto de acumulação do Markov e do Lagrange. Ou seja, se eu tiver um cara assim, ele necessariamente é um ponto do espectro de Lagrange. Então, ele não vai ser um ponto do Markov menos o Lagrange. Então, se nós quisermos pontos do Markov menos o Lagrange, a gente tem que pegar uma sequência θ onde ou C ou B é não semissimétrica. Tá? E aqui eu saliento isso. A gente deve pegar B ou C não semissimétrica. Tá? E ela vai ter tamanho ímpar também. Bom, aqui eu faço um comentário que, no caso da sequência de Feynman, a gente tem essa propriedade. Eu não vou nem, tipo assim, falar, só estou salientando que, neste caso, o ponto lá do Feynman é um ponto do Markov menos o Lagrange, que tem, de fato, a propriedade de onde um dos rabos da sequência ela vem com um período não semissimétrico e de tamanho ímpar. Beleza. Certo, maravilha. Bom, a gente pode se perguntar pelo seguinte. A gente sabe que o Lagrange até 3 coincide com o Markov até 3. Existe epsilon maior que zero, tal que o Lagrange até 3 mais epsilon coincide com o Markov até 3 mais epsilon. Em outras palavras, o ínfimo do Markov menos o Lagrange é diferente de 3? É maior que 3? Porque 3 é um ponto de acumulação de ambos os espectros. É o primeiro ponto de acumulação. Como o Lagrange e o Markov são fechados, o 3 pertence ao Lagrange e ao Markov. Tá? Pergunta, o ínfimo do IM-L é 3? Tá, beleza. Em colaboração com o Gugu, o Matheus e o Sanduel, nós estudamos o Markov menos o Lagrange perto do 3. Tá? O que é que a gente fez? Né? A gente tem que ter candidatos. Então, um candidato para ser um rabo de uma sequência que tem que ser, uma delas tem que ser não semissimétrica, é esse WK aqui, ó. 2K significa que o 2, o número 2, vai aparecer 2K vezes. Depois vai vir o 1, seguido de 1, aí eu coloquei 1 subíndice 2. Depois vem o 2, 2K mais uma vezes. E assim sucessivamente. Por que que a gente começou com uma palavra assim? Lembre só, pessoal, se a gente quer estudar perto do 3, licença que eu vou subir um pouco a tela. Olha o teorema do Perron. Perto do 3, em particular, vai ser menor que raiz de 12. Se ele é menor do que o raiz de 12, a minha palavra, obrigatoriamente, só vai ter 1 e 2. Tá? Então, os candidatos são palavras AI, formadas por letras AI, onde AI é 1 ou 2. Beleza. E por que tem tanto 2 assim? Bom, isso aí vai fazer com que a sequência se aproxime do 3, tem uma série de razões. Certo. Beleza. Então, a gente constrói uma palavra a partir desse WK, que é uma palavra não semissimétrica e tem tamanho ímpar. Né? Isso aqui é pá, isso 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 é ímpar. Esse tamanho ímpar. Tá, e aí a palavra candidata é esse gama K1, porque nós tínhamos 2 candidatos, aí a gente botou gama K1 e a gente sempre esqueceu de tirar o 1 e ficou gama K1. É só justificativo.
é WK barra, isso significa que tem um período, tem o WK estrela, WK e um 2 barra. O que significa o asterisco? O asterisco é o primeiro 2 que aparece aqui, ó. Aqui eu tenho 2K mais 2 números, aí vem o primeiro 2, nesse 2K mais 1. É onde está o asterisco. É nesse lugar que você obtém o valor de Markov dessa palavra. Tá? É por isso que a gente escreve desse jeito. Beleza. E aí, após uma série de análise combinatorial, a gente conclui o seguinte. Bom, essa primeira parte é fácil, tá? Não tem segredo, não. É só, tipo, propriedade da expansão e fração contínua. Isso aqui é trivial. Tipo, o gama K, o valor de Markov do gama K1 é menor que o valor, é o contrário. O valor de Markov dessa sequência, ou seja, a sequência M de gama K é decrescente. E ela converge para o 3. E os 4 primeiros elementos, o M1, M2, M3, M4, são elementos do Markov menos o Lagrange, de fato. Tá? Bom, estão em componentes conexas distintas da reta menos o Lagrange. De fato, a gente acredita que todos os M gama K são pontos de um Markov menos o Lagrange. E isso, se for verdade, implica que o ínfimo do Markov menos o Lagrange é 3. Tá? E é isso que a gente acredita. A gente acredita que o ínfimo do Markov menos o Lagrange é 3. Há um problema enorme em estudar palavras que têm muitos uns. E isso, bom, também tem alguns problemas em estudar algumas palavras que têm alguns 2 em certas posições. E é por virtude disso, a gente não consegue provar que, de fato, o ínfimo do Markov, que todos eles estão no Markov menos o Lagrange. Certo. Por exemplo, eu acho que, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, o M gama 41, que é o menor ponto conhecido, ele é 3.000000014, por aí vai. Então, esse é o menor elemento, é o menor elemento conhecido de M menos L. Bom, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Davi? Pode falar. Eu não sei se faz sentido, mas faz sentido se perguntar o que é mais comum, ou seja, você achar esses caras que estão em Lagrange, em Markov que não estão em Lagrange ou não. Eu estou falando, isso faz sentido porque como é a estrutura entre 3 e o raio de Hall desses conjuntos? Eles são dinamicamente definidos. Então, de alguma maneira, você poderia ter algum tipo de medida e olhar do ponto de vista dessa medida, ou de alguma maneira existe uma estrutura fractal que te permite medir eles e dizer, ó, o que é mais comum em algum sentido fractal é você achar um cara desse tipo ou não achar um cara desse tipo, sabe? Não, então, beleza, Tiago. Tem alguns resultados nessa direção. Por exemplo, o Google provou que a dimensão de Hausdorff do Lagrange até T coincide com a dimensão de Hausdorff do Markov até T. E isso aqui é uma função contínua de T. E, recentemente, com o Matheus, o Mark Policotti e a Polina Vitnova, eles encontraram mais ou menos, vou botar aqui, mais Matheus Policotti
Wittnova, eles provaram que o menor ponto onde essa função é igual a 1, vamos chamar isso de d de t, tá? D de t. O mínimo dos t's, tá escrito d de t é 1, é 3.343, e aí vai, tem um bocado de coisa aqui. Eles encontraram com 6 casas decimais precisas. Beleza. Igual a 1. Eita. Peraí. D de t é igual a 1. Então, é esse cara aí. Ou seja, a partir desse 3.3343, Thiago, já os espectros são muito grandes. Eles já têm dimensão de Hausdorff 1. Por outro lado, o Markov menos o Lagrange, ele tem dimensão de Hausdorff menor que 1, então não tem intervalo. Não se sabe, por exemplo, se tem intervalo entre 3 e 4.52. Isso é uma... Entendeu? Entendi. Aí, uma das outra ideia que se tem, Tiago, usando dinâmica, é aproximar. De fato, o Lagrange e o Markov, eles têm uma estrutura fractal por trás por causa dos alfas, ou das sequências teta que tem a ver com shift limitado, ou o mapa de Gauss restrito àquele conjunto de Cantor. São todas interpretações parecidas, similares. Então, para estudar os espectros de Markov e Lagrange, a gente basicamente o que estuda é como conjuntos de Cantor estão se relacionando entre eles. Como se dá a soma aritmética de conjuntos de Cantor. Porque, olha só, deixa eu escrever aqui, só para relembrar, que o F de θ, ele é A0, A1, A2, mais A-1, A-2, por aí vai. Eu tinha comentado que isso aqui você pode olhar como uma parte da variedade estável, isso aqui como uma parte de variedade instável. Beleza. Localmente, quando você intersecta com uma bolinha, você sabe que a variedade estável vai virar um conjuntinho de Cantor e do outro lado também é um conjuntinho de Cantor. Então, isso aqui é a soma de dois conjuntos de Cantor. No nosso caso é bem simples, porque ele é sempre da forma... Não é CN, mas se parece com CN. CN, só para lembrar, é o maximal invariante do mapa de Gauss nesse intervalo. Tá? Você define conjuntos de Cantor que vai envolver o mapa de Gauss. Se eu não estiver enganado, a primeira abordagem disso, desse jeito, é o paper do Gugu, onde ele prova isso aqui, onde ele prova essa coisa aqui, que é o paper, a referência é geométrico em Lagrange Spectra. Saiu em 2018, no Annals. E aí é onde ele expõe como é que os conjuntos de Cantor, a soma de conjuntos de Cantor, se relacionam com os espectros de Markov e Lagrange. A soma, né? A gente está em dimensão 2, basicamente, então a soma é isso aqui. É só um observável que tem essa propriedade. Então, quando você passa a estudar conjuntos de espectros de Markov e Lagrange dinamicamente definidos, isso aqui, essas propriedades são naturais de se pedir, e elas são propriedades genéricas, né? Então, muitas ideias vocês vão explorando em espectro de Lagrange de Markov dinâmico, e aí depois você tenta produzir as mesmas ideias nesses espectros que aparecem em teoria dos números. Então, gente, vamos lá, agradecer o Davi.
e abrir o espaço para mais perguntas, comentários. Podem colocar as perguntas no chat também, aí a gente consegue ler. O Thiago aí, que... Thiago não tem mais pergunta aí? Você mostrou que tinha um buraco no Markov, né? Mas você consegue fabricar outros buracos nele? Sim, sim, sim. Se consegue fabricar outros buracos, e em cada região, porque em geral, né, para construir um buraco, digamos, você quer saber se AB é um gap do espectro de Markov do Lagrange. Então aí você vai fazer o seguinte: o m de θ, supõe que o m de θ é menor que B e maior que A. Existem alguns trabalhos nessa direção que caracterizam como é que tem que ser o θ. Então, o θ tem que ter um período do lado direito desse jeito, ou do lado esquerdo, tanto faz, né? Porque é simétrico. Da mesma maneira, se ele for maior que A, se você sabe que ele tem essa propriedade aqui, então a sequência tem que ter certa propriedade. Existe um trabalho nessa direção, sim. Não é muito simples estar obtendo muitos gaps desses conjuntos. Mas é conhecido, assim, digamos, diversos deles. Recentemente acho que produziram os gaps do Markov. Mas, assim, Tiago, entre 3 e a constante de Feynman, não é simples dizer, nessa região aqui tem um ponto do Markov, é sempre manual. Vai lá, faz a análise combinatória das sequências, a menos que você tenha já um argumento qualitativo, né? Mais robusto, você vai ter que fazer a conta. Né? É isso. Alguma outra pergunta? Comentário? É só para deixar o pessoal interessado na palestra do Samuel. Sim. Pois Fazer é. uma... Pois é. Olha só. Eu parei aqui, né? O ínfimo do Markov menos o Lagrange, a gente acha que é 3. Se isso fosse verdade, a gente teria que o Markov menos o Lagrange não é fechado. Né? Porém, a gente não conseguiu provar isso. E todas as regiões onde se encontrou pontos de Markov menos o Lagrange é uma região fechada. Certo? Então, você sempre se acumula num ponto, quando você obtém uma sequência de pontos que está no Markov menos o Lagrange, se encontra um ponto de acumulação que está aqui também. Ou seja, você poderia imaginar que o Markov menos o Lagrange é fechado. E se isso for verdade, isso é falso. Então, naturalmente, a gente vai querer conjecturar que o Markov menos o Lagrange é falso. E é sobre isso que o Samuel vai falar na quinta-feira. Vai explicar mais ideias dinâmicas, vai falar sobre o mapa dinâmico por trás. Imagino que ele vai definir Markov e Lagrange dinâmico também, vai falar de alguns trabalhos dele. E aí venham para ver que ele vai falar de muita coisa interessante. Legal. Aí o Samuel. Oi? Você fez um bom jabá, hein? Você falou... Desculpa, Cristina. Já que o Sandra falou, né? Falou em outro jabá, falou em jabá, eu vou deixar aqui uma referência. Um livro para se consultar sobre essas coisas é esse livro aqui, ó. Classical Dynamical Markov and
Lagrange. Spectra. Vocês podem procurar 2020. Quer dizer, se Qual vocês é o acharem na autor? internet... Oi? Qual é o É. autor? Do Google. Vou botar assim, né? Google, Mateus, Romanha e eu. Pronto. Vocês podem procurar esse livro. Se vocês acharem na internet, podem me falar. Se vocês não acharem e quiserem o livro, podem me falar também. Que aí eu vou ficar sabendo se já está na internet, se não está na internet. Tá bom. Bom, então, tem alguma outra pergunta? Acho que seria bom Então, depois o Davi definir o que é jabá, né? Jabá. O Sandro falou primeiro, aí eu peguei no ar, assim, o Sandro vai dizer aí depois. Ele vai fazer o jabá dele. Então, na palestra de Sandro, a gente vê a definição de jabá. isso. Pronto, então vamos agradecer o Davi. Muito obrigada, Davi, pela Obrigado. palestra. Foi Eu uma boa agradeço, revisão. Cristina. Agradeço aos organizadores. E aí, na quinta tem a continuação, então. Às 13, né, Cristina? Na quinta? Isso, quinta-feira às 13, mesmo horário. Obrigado, Pronto. pessoal. Obrigada a você. Abraço.